Oi, gente, boa noite. Hoje é a nossa vez, Seminário de Geografia Econômica, Capitalismo no contexto da pandemia do Covid-19, novas dinâmicas, velhas contradições, recorte Nordeste. A equipe é composta por Kelly, Edilane, Regina, Cileide, Stephanie e Fernanda. Bom, o Brasil atingiu a marca de mais de 150 mil mortes por Covid-19 e mais de 5 milhões de casos. Isso até o dia 17 de outubro de 2020. Uma das principais características sociais do Brasil é ser um dos países mais desiguais do mundo e vem arrastando uma crise econômica que precede a pandemia do Covid e tem total relação com as políticas econômicas neoliberais que foram mais marcantes no governo Fernando Henrique Cardoso, porém teve adesão também dos governos seguintes, apesar de todos os avanços sociais. Contudo, a pandemia do Covid, ela veio para expor essas desigualdades, principalmente nas regiões mais pobres, como o Norte e o Nordeste, onde ficaram mais evidentes essas desigualdades, né, raciais, de gênero. Embora a pandemia não tenha poupado as regiões sul e sudeste do país, a acentuação dos casos se dá aqui no Nordeste. O Nordeste é uma das regiões mais pobres do país, representa 27% da população brasileira e apresenta um terço de todos os casos de coronavírus, 34% e 32% de óbitos. Para a gente montar a pesquisa, a gente utilizou os dados do IBGE, IPEA, e o PNAD contínua e o PNAD Covid. Bom, levando em consideração essa problemática regional nas primeiras décadas do Estado Nacional Desenvolvimentista e sobre a origem das desigualdades no Brasil, o Nordeste foi a região que teve os números mais expressivos no que se refere aos impactos da pandemia. Na região, o desemprego para jovens entre 18 a 24 anos chegou a 34% nos 3 primeiros meses de 2020, de acordo com o PNAD. E esse número aumentou à medida que as dispensas dos trabalhadores temporários contratados para os períodos de festa de final de ano, de início de ano, se concretizaram. A PNAD contínua também aponta que nos 3 primeiros meses de 2020, o Nordeste foi a região com as maiores medidas de subutilização da força de trabalho, enquanto na região Sul, as menores. Tudo isso graças a políticas macroeconômicas de baixo investimento estatal e uma crescente onda de um capitalismo rentista, voltado puramente à especulação e deixando de lado o fator produtividade, de forma que deixa não só a região, mas todo o Brasil escasso de postos de trabalho. Os primeiros casos de Covid-19 no Nordeste. Então, primeiramente eu vou falar um pouco sobre essa imagem, né, que como vocês estão vendo é no aeroporto, onde tem um desembarque internacional, né. Eu e minha equipe escolhemos essa imagem porque ela simboliza como a Covid-19 veio chegar ao Brasil, através de viagens internacionais, né, pessoas que viajaram para fora do Brasil, e quando voltaram, trouxeram o vírus da Covid-19, né, que acabou se alastrando pelo Brasil inteiro, inclusive na região Nordeste, né, o que eu e minha equipe vamos relatar um pouco sobre. Então, a primeira notificação de Covid-19 no Nordeste ocorreu na Bahia, em 6 de março de 2020. 9 dias depois do primeiro caso que ocorreu no Brasil, que foi em 26 de fevereiro. Então, esse primeiro caso foi um caso importado,
ou seja, uma mulher de 34 anos, residente da cidade de Feira de Santana. Ela viajou, né, e retornou da Itália em 25 de fevereiro. Ela passou por Milão e Roma. Já esse segundo caso, ele foi notificado em Alagoas. Um homem que também viajou para a Itália, voltou para o Brasil e acabou contaminando algumas pessoas. Pernambuco foi o terceiro estado a notificar o seu primeiro caso de Covid-19, que foi notificado em 12 de março. Então, a forma de contaminação, ela evidencia que a doença foi disseminada por pessoas de classe alta, né, que fizeram viagens internacionais e se contaminaram no exterior. Ou seja, viajaram para fora do Brasil, como eu falei no começo, e voltaram contaminando outras pessoas. Ocorreu também um conhecido casamento, né, de uma celebridade, que foi em Itacaré, acho que vocês ficaram sabendo, muito notificado pela mídia, no qual muitas pessoas que retornaram de suas viagens, provavelmente infectados com o vírus, estavam presentes neste casamento. Então, saíram contaminando os convidados, os que trabalhavam no evento, né? Os quais que levaram o vírus para suas cidades de origem, né? Contaminando outras pessoas. Então, rapidamente esse vírus se espalhou na hierarquia social e agora se espalhou pelas classes mais baixas, né? Mostrando que a contaminação é facilitada pela distribuição desigual de renda, densidade demográfica e outros fatores que estão aliados à pobreza. Então, como vocês viram, que para as pessoas que já são classes altas, foram contaminadas, né? Foi fácil de se contaminar. Viajaram, se contaminaram, voltaram. Imagine para as pessoas que têm a classe baixa, que não tem condições de ficar em casa, em isolamento social, para poder não se contaminar. Precisa sair para trabalhar, para sustentar o filho, para manter a casa. E, como vocês viram aqui, que eu acabei de falar, que se alastrou muito rápido nas classes mais baixas. Medidas dos governos estaduais versus medidas do governo federal. Nesse slide fizemos um mix para demonstrar esse enfrentamento, né? Na primeira imagem tem o presidente da República juntamente com os militares sem máscara, embaixo tem tentando colocar máscara, onde diz: anúncio de medida reduz desgaste, mas imagem do governo federal na gestão da Covid-19 é de vulnerabilidade, diz estudo. Ao lado tem o slogan do Consórcio Nordeste, o Brasil que cresce unido. Em cima tem os governadores, né, representando esse Consórcio Nordeste. E ao meio tem uma charges que foi publicada no dom.com, Bolsonaro em cima de caveiras representando cadáveres e dizendo e daí. Então, assim, devido à falta de tomada de decisões do governo federal, os governadores do Nordeste se mobilizaram para enfrentar o Covid-19, denominado Consórcio Nordeste, cujo motim é de articular ações regionais de combate à pandemia. Para respaldar suas ações, o consórcio criou o comitê científico que foi subdividido para informar e divulgar ações com base na ciência, de forma que as tomadas de decisões fossem mais técnicas e efetivas. Na ausência de políticas nacionais para controle do coronavírus, as autoridades estaduais e municipais tiveram que arregaçar as mangas e se responsabilizar pela implementação de medidas de saúde pública para reduzir os danos, inclusive declarando estado de emergência, determinando o fechamento de empresas de varejos e de serviços, restringindo o transporte e fechando as escolas e universidades. As intervenções variaram substancialmente entre estados e municípios, tanto quanto as medidas adotadas, quanto ao momento em que foram instituídas.
Um dos desafios da pandemia de Covid-19 representa para a vida das pessoas, especialmente as mais pobres, é a capacidade e a adesão do isolamento social, que é a principal medida para minimizar a propagação do vírus. No entanto, como a vulnerabilidade social do Nordeste é grande, fica difícil implementar essas medidas. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, a taxa de desemprego no último trimestre de 2019 ficou em torno de 12,6% e atingiu 15,4%, de acordo aos dados do IBGE. Então, assim, a própria pandemia mostrou que as práticas neoliberais de austeridade não são eficazes para a micro e macroeconomia e apontou que a intervenção estatal e a pertinente ação governamental foram importantes para conter a ação danosa da doença. Revelando a falácia que é a espontaneidade da rede privada, o Nordeste foi destaque entre as ações do país. Fechou o mês de agosto com menos efeito negativo, que foi de 24,7%, e, em paralelo, a região também se destacou de forma positiva, que 4 em cada 10 empresas alegaram ter um efeito positivo com a pandemia, nesse mesmo ano. Os dados são do Pulso Empresa Impacto Covid-19. Então, assim, de acordo aos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro IBGE, é a prova que as políticas anticíclicas, chamadas de keynesianas, são capazes de mitigar o efeito deletério da crise, ao contrário que o consenso neoliberal defende. Uma das principais medidas contra o Covid é o isolamento social. Contudo, produz claros efeitos negativos para a produção, e principalmente sobre os níveis de emprego e renda dos familiares, afetando a paz social. Para funcionar, felizmente emergiu um consenso em torno da urgência de se colocar em prática esquemas maciços de transferência de renda aos mais vulneráveis durante a pandemia. Vemos isso no auxílio emergencial. Nas periferias, as condições para cumprir o isolamento social são as piores. Há mais moradores por domicílio e o acesso à água encanada, que é vital para a higienização, às vezes é precária ou, na verdade, nem existe. A insegurança econômica estimula muitos a saírem de casa para obter alguma renda. Em Salvador, as medidas para o isolamento social apontaram a adesão irregular entre os bairros com piores condições de vida. De acordo com o levantamento do ISC-UFBA, no período de 23 de março a 27 de abril, os bairros com os piores índices de isolamento no período foram Cajazeiras, Jardim Santo Inácio, Pau da Lima, São Marcos, Arenoso, Sussuarana, que registraram em média 48% de isolamento. Entre aqueles com melhores taxas de adesão, as medidas de distanciamento social foram Estela Maris, Graça, Vitória, Barra, Garcia e Pituba. Mas a medida desses bairros ainda foi de 57%. Logo vemos a disparidade social entre os bairros. Dados que apontam a adesão do distanciamento social está ligada ao desemprego e informalidade, embora o estudo da ISC aponta que nenhum bairro de Salvador conseguiu atingir 60% a 70% de isolamento, como recomendou a OMS, demonstrando que, apesar de ser maior nas classes mais baixas, mas as classes médias também estão sendo afetadas pelo desemprego na capital baiana. A adesão ao isolamento social está, de certa forma, ligada ao desemprego e à informalidade. Mesmo sendo dominante nas classes mais baixas, a classe média também vem sendo afetada pela falta de postos de trabalho na capital baiana, conforme apontam estudos da Síntese de Indicadores Sociais 2020, divulgada pelo IBGE com dados relativos a 2019, que indica um percentual de 17,5% de desempregados e de 40,3% atuando na informalidade. Em 2019, a região Nordeste permaneceu registrando a maior taxa de desocupação entre todas as regiões brasileiras.
subindo de 14,3% para 15,3%. No período da pandemia, o índice de desocupação cresceu e as três maiores taxas registradas na região Nordeste são Bahia, com 19,9%, Sergipe, com 19,8% e Alagoas, com 17,8%. Entre os estados da região Nordeste, a taxa de informalidade, de acordo com os números que integram a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, temos o Maranhão com 60,5%, o Piauí com 59,5% e o Ceará com 54,9%. O auxílio emergencial, iniciado em maio de 2020, é um benefício financeiro concedido pelo governo federal, destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus. Na região Nordeste, esse auxílio beneficiou cerca de 60% da população, enquanto no Brasil como um todo, esse percentual atingiu cerca de 45%. Nas áreas rurais do Nordeste, a cobertura é maior, com 75% das pessoas recebendo atendimento emergencial, enquanto nas áreas urbanas o número gira em torno de 55%. Os estados com maior percentual de domicílios contemplados na região Nordeste foram Maranhão, com 65%, e Alagoas, com 63,5%. Todos os estados do Norte e Nordeste têm mais da metade dos domicílios recebendo auxílio emergencial, enquanto os estados das demais grandes regiões têm menos da metade dos lares contemplados. Vale ressaltar que medidas de austeridade não combinam com países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Segundo David Harvey, há um mito conveniente de que as doenças infecciosas não reconhecem classe ou outras barreiras e limites. Há uma certa verdade nisso, porém as regiões mais afetadas com o coronavírus são as mais pobres, como no caso do Nordeste. A influência econômica e social é pouco percebida através do que Harvey chama de discriminações costumeiras. A força do trabalho nordestina é historicamente relegada a empregos de baixos valores salariais, domésticos, exclusos do emprego no setor industrial, relegada a trabalhos braçais, onde a mobilidade urbana é escassa e aglomerada. Acaba tendo que se sujeitar e se expor ao Covid-19 para que possa sobreviver e dar o sustento da sua família. A questão é que a acumulação de capital que esse tipo de capitalismo adota acaba por tornar vulneráveis populações pobres e que em grandes crises não têm saídas eficientes. A iniciativa privada não consegue apresentar alternativas para situações como essa, e temos muitos exemplos anteriores, como a crise de 1929, que foi sanada devido à adoção de políticas keynesianas de importante intervenção estatal e investimentos públicos para a retomada da economia. Bom, agora a gente vai falar sobre o dilema das máscaras e a desindustrialização. Inicialmente eu queria fazer uma breve contextualizada, né, lembrar a gente de como aconteceu o processo de industrialização no Brasil. Né? Esse processo se deu logo após o período de escravidão. Aconteceu no Brasil um pouco mais tarde, né, que os outros países. E logo no início, né, desse processo, a concentração de indústrias ficou ali toda no estado de São Paulo. Falando de uma forma breve, logo depois há uma distribuição, eu falo distribuição entre aspas, né, porque foi uma distribuição desigual de indústrias pelo Brasil, onde a concentração maior, né, das indústrias, ela fica nas regiões sudeste e sul do país. E aí a gente subentende que as outras regiões, incluindo a região nordeste, que é a que a gente está tratando aqui, fica ali em desvantagem em relação às regiões sul e sudeste no quesito de concentração industrial. Bom, voltando a falar do dilema das máscaras e a desindustrialização, a gente pode perceber durante esse período que os nossos parques industriais eles se mostraram incapazes de produção em massa. Isso também por conta das décadas de desmantelamento, por conta da falta de políticas públicas e de investimento que fosse voltado para o desenvolvimento do setor secundário, que é o setor das indústrias, né? E tudo isso acabou nos relegando a nos tornar um país incapaz de produzir máscaras e respiradores também,
que são produtos essenciais nesse momento de pandemia, e tudo isso para poder atender uma demanda interna. A gente ficou incapaz de atender a nossa própria demanda do próprio país. Bom, com relação a este gráfico, aqui a gente está mostrando um gráfico sobre a atividade industrial no Brasil, dos anos de 1947 até 2019, e nele a gente está apontando como o investimento estatal foi importante nos anos iniciais do fomento ao Estado Nacional Desenvolvimentista, e dá para ver aí claramente, né, a queda bruta nos níveis do investimento público na indústria brasileira, que nos levou, né, a patamares baixíssimos de atividade industrial no Brasil. Falando agora sobre a testagem, eu vou explicar logo essa imagem que eu trouxe aqui. É um gráfico, né, representando a quantidade de exame que foi realizado para diagnosticar a doença. E o estado com maior testagem foi o Ceará. Bom, falando agora sobre a pesquisa sorológica, no âmbito nacional, ela mostrou uma variabilidade na prevalência dos anticorpos da Covid nas regiões brasileiras, com uma taxa extremamente elevada nas cidades das regiões mais pobres. Como a gente não tem nem tratamento e nem vacina, a única medida para poder conter a doença vai ser o distanciamento social e os cuidados pessoais, que a gente já conhece, né? Que é lavar a mão, usar álcool em gel, usar máscara nos locais públicos e acirrar ainda mais esse cuidado com as pessoas que são consideradas grupos de risco, como os idosos. A estratégia que foi recomendada pela OMS, que foi testagem em massa e isolamento social, ela foi pouco posta em prática no nosso país, né? O Brasil ele fez só 15 mil testes por milhão de habitantes. Aí você pode pensar, isso é bastante, mas aí quando a gente vai comparar lá com os Emirados Árabes, eles fizeram 330 mil testes por milhão de habitantes. Isso é 22 vezes mais do que o Brasil. Entrando agora num contexto de Nordeste, que é o nosso foco aqui, de acordo com a Secretaria de Saúde do Ceará, lá em Fortaleza, os bairros em situação mais crítica são, na verdade, né, a Barra do Ceará e José Walter, ambos na periferia e com um maior número de mortos, enquanto os bairros mais nobres eles vão indicar um maior número de pessoas diagnosticadas com a doença. Só que o número de mortes ele vai estar inferior, né? Esses bairros periféricos. Todo mundo está sujeito a contrair a doença, independente de ser rico ou pobre, só que as diferenças elas vão se dar no acesso. O acesso ao diagnóstico, o acesso ao tratamento, né? Por quê? De que forma isso acontece? Os mais ricos, eles vão residir perto dos centros médicos de excelência, vão chegar lá de carro, né? Enquanto os obstáculos dos mais pobres, eles vai começar pelas dificuldades de transporte, ser atendido em um hospital bem adequado, com profissionais de excelência, que vai fazer toda a diferença nesse processo, né, de uma doença que não tem nem tratamento, nem cura nesse momento. Só afirmando, né, o que a gente vem dizendo desde o início do trabalho, que é que as pessoas mais afetadas, né, mais prejudicadas com essa doença, que mais morrem, são as pessoas mais pobres. Conclusão. No entanto, foi mostrada a demora do Estado perante o primeiro caso sugerido, no que se refere à atitude, né, de enfrentamento ao combate ao coronavírus, dificuldade de adesão ao isolamento social, levando em conta, né, a vulnerabilidade do Nordeste, onde tem uma grande maioria de pessoas pobres, as medidas de austeridades, a problemática das indústrias na produção de máscara, a dinâmica, né, de testagem. Então, a gente concluiu que o coronavírus evidenciou a ineficiência das práticas neoliberais, sobretudo nas regiões mais pobres.
Também uma economia desindustrializada que não dá conta de produzir máscara, ficando reféns de países com indústrias mais fortes. E, por fim, o Nordeste, infelizmente, onde 60% das pessoas foram beneficiadas com auxílio emergencial, amarga um futuro incerto, dependente de políticas sociais e agonizando pelas amarras do neoliberalismo.